de pé, queridos, eu vou pedir que todos leiam comigo 3 versículos, os 3 últimos versos do capítulo 2 do Evangelho de João. Que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Os irmãos podem ficar sentados. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, então essa é uma passagem que descreve o ministério do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém, na cidade mais importante de toda a história de Israel. Na verdade, a história de 3 grandes religiões. As principais são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, aqui nós encontramos o Senhor Jesus na cidade de Jerusalém e durante a festa da Páscoa. Então, o Senhor Jesus na principal cidade de Israel e nos dias da principal data do calendário judaico. Não havia festa mais importante do que essa, na qual o povo de Israel celebrava a libertação do Egito. Então, nesses dias, afluíam para Jerusalém, literalmente, milhares de pessoas das mais diferentes cidades da bacia do Mediterrâneo, da Ásia, da África, da Europa, que para ali se dirigiam, quer dizer, do Império Romano, que especialmente, que para ali se dirigiam a fim de prestar adoração no templo. Então, os que tinham mais de 18 anos de idade, pagavam o seu dízimo para o sustento do templo em Jerusalém. Havia também os sacrifícios. Era o momento em que o povo tanto adorava como fazia súplica pelos seus pecados, e nessa Páscoa em especial, aconteceu algo inusitado. De certa forma, foi a Páscoa mais importante de toda a história do judaísmo, porque naqueles dias estava ali presente a razão de ser da Páscoa. O momento central da adoração naqueles dias, duravam uma semana, era o sacrifício do cordeiro, que era imolado em favor do bem-estar espiritual do povo, servindo de dramatização de um sacrifício que um dia haveria de acontecer, que tinha como objetivo purificar Israel dos seus pecados. Agora, acontece que nessa Páscoa estava ali presente o Cordeiro, o Messias, o Salvador, a razão de ser do culto, a esperança de Israel, o próprio Filho de Deus. Então, jamais houve até então uma Páscoa como aquela. A presença do Filho de Deus na cidade de Jerusalém. E não apenas isso. Não era uma presença oculta. Porque a Bíblia diz que o Senhor estava operando sinais naqueles dias. Então foi uma presença
que representou a manifestação de sinalizações históricas através da operação de milagres da presença do Filho de Deus em Jerusalém. E o texto diz que muitos dos peregrinos e moradores de Jerusalém, vendo os sinais que o Senhor Jesus operava, passaram a crer em Cristo. Senhor amado, pelo amor, O texto diz que, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Passaram, portanto, a acreditar que ele era um profeta ou até mesmo o Messias. A grande esperança de Israel, aquele acerca de quem os profetas haviam profetizado no passado. Ó Deus querido, então, nós nos deparamos aqui com o seguinte quadro: um fato inédito na Páscoa judaica. O Filho de Deus presente em Jerusalém. E um número, o texto no grego fala de muitos, não sabemos a quantidade específica, mas um número expressivo de pessoas seguindo a Jesus Cristo e dizendo que Jesus era um profeta ou que Jesus era até mesmo o Messias. E aí começam os nossos problemas no verso 24. Porque o Senhor Jesus ignorou aquelas pessoas. O texto diz que, para provavelmente espanto dos discípulos, o Senhor Jesus não fez a mínima questão de que aqueles homens e aquelas mulheres o acompanhassem. O Senhor agora nos visite com tua graça. Alguma coisa impressionante. Só que o texto está dizendo que aquelas pessoas haviam acreditado no Senhor Jesus. Elas viram os sinais e chegaram à conclusão de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o profeta, que Jesus era o Messias. Mas o verso 24 diz que o próprio Jesus não se confiava a eles. É a mesmíssima palavra no grego, pisteio. Eles acreditavam no Senhor Jesus e o Senhor Jesus não acreditava neles. O Senhor Jesus não botava confiança neles. O Senhor Jesus não os chamara para fazerem parte do grupo de seus seguidores, dos seus discípulos. Como que pode acontecer uma coisa como essa? Aquelas pessoas viram os milagres e não ignoraram os sinais. Foram levadas a crer em Cristo. E Cristo é apresentado aqui demonstrando completa falta de confiança naquelas pessoas, apesar delas terem acreditado nele. O texto é muito claro, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. E o texto diz, porque conhecia a todos. Ele bateu os olhos naqueles que estavam acompanhando a ele, e o texto diz que ele podia dizer o nome de todas aquelas pessoas, suas motivações, o que se passava em seus corações, seus valores, seus propósitos de vida, seus reais interesses e os motivos pelos quais aquelas mesmas pessoas se aproximavam de Cristo. O texto diz que ele conhecia a todos. E aí o verso 25 fala de um dom que o Senhor Jesus possuía. Na verdade, é mais do que um dom. A gente fala em dom do ponto de vista do homem, Jesus Cristo, filho de Maria. Mas do ponto de vista
do Filho de Deus, que assumiu a forma humana, do ponto de vista da sua natureza divina, na verdade, é um dos seus atributos, a sua onisciência. E o texto diz a seguinte coisa no verso 25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisava que ninguém passasse informação para ele sobre o caráter, o estado espiritual, a condição de alma das pessoas que dele se aproximavam. Vocês estão entendendo o ponto? Ele não precisava desse tipo de informação. Então, vamos dizer, você quer a igreja como a nossa, quer contratar um novo pastor. Nós, quer dizer, para contratarmos, por exemplo, o pastor Aloísio, eu, o conselho da igreja, para chamarmos o pastor MV para trabalhar conosco, foi um período, assim, grande, de busca de informação. Quem é o MV? Temos que ser francos com vocês. E perguntamos para os mais diferentes líderes, pessoas do convívio do MV, quem ele era. Por quê? Porque nós não temos esse dom. Nós não temos o dom de fazer análise intuitiva do estado espiritual das pessoas. Jesus tinha. Por isso que o texto diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele não precisava de informação. Quem é essa pessoa? Qual o seu caráter? O que ela deseja? Por que ela se aproximou de Cristo? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A palavra natureza não aparece no grego. No grego, a melhor tradução, eu confesso a vocês que durante minha vida inteira eu acreditei que o versículo 25 estava falando do abstrato, estava falando da natureza humana do ponto de vista da natureza que nos é comum. Embora isto esteja envolvido, o que o texto está dizendo é que ele sabia o que estava dentro das pessoas que se aproximavam dele. No grego ele sabia o que estava dentro do homem. Literalmente essa é a frase. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, qualquer mulher que dele se aproximasse, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Repito, no grego, o que estava dentro do homem, aquilo que habitava em seu coração, aquilo que o movia, que o fazia se aproximar da igreja, dos discípulos, dele próprio. De sinalizações históricas através da operação de milagres. Nós estamos aqui, portanto, diante de um mundo de informação. E o texto diz, das mais importantes que nós poderíamos moradores de Jerusalém pensar. Vendo os sinais que o Senhor Jesus Porque operava, essa é uma passagem, vamos tentar enumerar os pontos. Essa é uma passagem que fala sobre o fenômeno da falsa conversão. E que o texto está dizendo é que uma instituição como essa é também lugar de canalhas. Ou até mesmo o Messias. E que as pessoas podem se aproximar de Cristo sem terem passado por uma experiência de conversão. Profetizado no passado. O que esse texto está dizendo é que nem toda fé é salvadora. Com o seguinte quadro. Isso é incrível. O que o texto está dizendo é que existem pessoas que creem como os demônios creem. O Filho de Deus. O que o texto está dizendo é que Jesus atrai para a igreja com sua mensagem pessoas que não nasceram de novo, que estão enganadas quanto à sua salvação. De pessoas seguindo a Jesus Cristo. É um texto forte. Jesus era um profeta. O que o texto está dizendo é que há pessoas entre nós Problemas no verso 24. Porque o Senhor Jesus ignorou aquelas pessoas.
O texto diz que, para provavelmente espanto dos discípulos, o Senhor Jesus não fez a mínima questão de que aqueles homens e aquelas mulheres o acompanhassem. O Senhor agora nos visite com tua graça. Alguma coisa impressionante. Inspirado, só que o texto está dizendo que aquelas pessoas haviam acreditado. Palavra no grego, pisteio. Eles acreditavam no Senhor Jesus e o Senhor Jesus não acreditava neles. O Senhor Jesus não botava confiança neles. O Senhor Jesus não os chamara para fazerem parte do grupo de seus seguidores, dos seus discípulos. Como que pode acontecer uma coisa como essa? Aquelas pessoas viram os milagres e não ignoraram os sinais. Foram levadas a crer em Cristo. E Cristo é apresentado aqui demonstrando completa falta de confiança naquelas pessoas, apesar delas terem acreditado nele. O texto é muito claro. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. E o texto diz, porque conhecia. Eles estão lendo a Torá, eles estão viajaram dias e mais dias para chegarem a Jerusalém. Nós estamos falando de peregrinos, nós estamos falando de pessoas que estavam adorando supostamente no templo. Pessoas que receberam grande quantidade de luz. Elas tiveram acesso à pessoa de Jesus Cristo. Olha o conjunto de fatos. Em Jerusalém, no dia da Páscoa, em contato com Cristo operando milagres, e elas não se converteram. Aí eu faço uma pergunta a você. Seria essa a sua condição? O que você tem feito da luz recebida? A luz que você tem recebido tem sido decisiva para você andar em novidade de vida. Quem se relaciona com você vê o caráter de Cristo na sua vida. Você é crente. Quais são os seus valores? Qual é o impacto do Evangelho na forma como você lida com sua sexualidade, com o dinheiro, com o necessitado? Como você administra as ofensas recebidas? Olhem, repito, em Jerusalém, na Páscoa, em contato com Cristo, com os seus discípulos, Cristo operando milagre e não se converteram. E outra coisa, veja só, dando aparente evidência de conversão. Trazendo para os dias de hoje, frequentando igreja, inscrito em classe de escola dominical, demonstrando um grande interesse por teologia, comprando obras teológicas, dirigindo seu carro ouvindo hino evangélico. Então, esse texto nos remete para o grande tema relativo
marca da conversão autêntica. Quando nós podemos saber que essa fé que nos faz crer em Cristo é a fé salvadora. Isso é de fundamental importância, porque o texto diz, olha o verso 25, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que estava dentro do homem. Sabe o que está no seu coração. O que você maquina. O que você está predisposto a fazer. Sabe quais são os seus verdadeiros sonhos e por que você se aproximou da religião. E não precisava que alguém lhe desse testemunho. O que não deve ser feito por nenhum de nós. Isso aqui é uma capacidade sobrenatural, fruto do fato de Jesus Cristo, seu Filho de Deus. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, Jesus conseguia, no mais leve contato com uma pessoa, escanear. É um dom extraordinário. A pessoa tinha contato com ele, ele podia dizer se era filha de Deus ou filha de Satanás. É o que o texto está dizendo. Ninguém precisava passar informação sobre qualquer pessoa. Porque ele mesmo sabia o que estava dentro do coração do homem. E por saber o que estava dentro do coração de todos os que dele se aproximavam, houve pessoas que ele ignorou. Pessoas que ele não convidou para andarem com ele. Nós vimos, alguns domingos atrás, a experiência de Natanael. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Mas como que me conheces? Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. O texto de domingo que vem é o encontro dele com Nicodemos. E ele dizendo para um líder religioso, você precisa nascer de novo. Apesar de você conhecer teologia, você ainda não se converteu. Para nós, eu diria que não há pretensão mais satânica que possa fazer parte da sua vida do que a de julgar que você está em condição de fazer análise intuitiva sobre o destino eterno dos seres humanos. Você não tem esse dom. Você e eu vivemos com informação das testemunhas, e aí vamos tentando fazer uma avaliação, e veja só, sujeitos a um mundo de condicionamento, que muitas vezes nos levam a chamar o justo de injusto e o injusto de justo. Na minha experiência como pastor, mais de 50 anos de idade, como que é difícil o vínculo de sangue permitir que reconheçamos os desvios de caráter de pessoas que nós amamos e com as quais nós estamos ligadas por vínculo de sangue. E que tendência nós temos de superestimar os erros daqueles que nós invejamos e cujo comportamento interfere nos nossos interesses. Mas o Senhor Jesus nos é apresentado aqui como aquele que conseguia ler o espírito humano. E por isso o texto diz que pessoas, apesar de confiarem nele, não tinham a confiança dele. É como se fosse o seguinte: ele não lidava de peito aberto com essas pessoas.
ele não chamava essas pessoas para o seu convívio íntimo, com exceção de Judas, cujo coração ele conhecia, sobre cujas intenções o próprio Cristo profetizou, dizendo: e um dos 12, dos que estão comigo, vai ser usado pelo diabo para me trair. E usando como selo uma intimidade que tem comigo, porque entre os meus discípulos é comum nós nos beijarmos. E ele vai usar o beijo como senha para a minha prisão. Irmãos queridos, mas a verdade central desta passagem não é essa. Eu não estou dizendo que essa passagem foi escrita com o objetivo de tão somente nos precaver contra o erro das análises intuitivas que fazemos sobre o caráter das pessoas. O objetivo dessa passagem não é dizer que só Jesus Cristo tem esse dom, muito embora haja pessoas no seio da igreja que tenham o dom de discernimento de espírito, que tem uma sensibilidade maior para discernir quando um mensageiro do diabo entrou na igreja trazendo especialmente doutrina herética. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, mas em geral nós erramos quando fazemos esses julgamentos intuitivos, de julgar que estamos em condição de dizer quem é crente, quem não é crente. Mas Jesus tinha esse dom, e a grande verdade que essa passagem nos ensina é que Deus sabe dos que se aproximaram de Cristo, quais aqueles que pertencem ao povo de Deus e quais aqueles que, apesar de toda a fé, não nasceram de novo. Então essa é uma pergunta central, e aqui eu concluo minha mensagem dessa manhã. Que sinais costumam acompanhar o fenômeno da verdadeira conversão? Porque se o texto está dizendo que pessoas se aproximaram de Cristo, vindo a crer nele, mas sem terem passado pela experiência de conversão, penso que você e eu devemos desejar saber quais os sinais que acompanham essa fé autêntica. Quando que essa convicção de coração é aquela posta pelo Espírito Santo, e que faz, portanto, com que você creia em Jesus e Jesus creia em você. Olha, esse é um tema que dá margem para um estudo de dia inteiro, de nós ficarmos o domingo inteiro pensando sobre ele. Mas eu vou pegar uma história de conversão da Bíblia, de uma pessoa que creu em Jesus Cristo, que creu com fé salvadora, e cuja autenticidade da fé era tão evidente para Cristo, que levou o Senhor Jesus a fazer um pronunciamento público sobre a autenticidade da conversão desse homem. Eu estou falando de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, e gostaria, portanto, que vocês abrissem a palavra de Deus nessa passagem. Lucas capítulo 19. Então, se você puder dar uma olhadinha para mim aqui agora, porque o que eu vou falar é muito sério. Vocês observem que o texto está dizendo que houve pessoas que viram Jesus, testemunharam os milagres de Cristo. Às vezes nós pensamos que se um amigo nosso, um parente que não é crente, vir um paralítico andar literalmente num culto nosso, ou um cego passar a enxergar, que vai se converter. A Bíblia não dá essa esperança. A conversão é um milagre do Espírito Santo no coração, e que vem acompanhada de marcas inconfundíveis. Então, algo que ontem à noite, enquanto eu estudava esse texto, lendo os comentários, algo que emergiu à minha mente, e que representou uma questão que me pareceu central nessa passagem, é
Veja só, preste atenção, eles estão vendo a Cristo. Eles estão testemunhando do milagre de Cristo. Eles estão dizendo que Cristo é profeta, que Cristo é Messias. E eles estão declarando crer em Jesus. E contudo não foram salvos. O que lhes faltava? Essa é uma questão central. O que lhes faltava? Eles estavam intelectualmente convencidos de que Jesus era um profeta, era alguém especial. A coisa atingiu a mente, os olhos, os sentidos, a ponto deles formularem um veredito. Que veredito é esse? Esse rapaz de 30 anos é um profeta. É um filho de Deus. E não se converteram. Portanto, essa é uma questão central. Quando que a conversão é consumada? E qual é a diferença desse olhar que me faz ver Cristo, ter contato com seus milagres, dizer que ele é um personagem da história, que ele é profeta? Qual é a diferença entre esse olhar e aquele que me faz crer de modo salvífico? Que prova que meu coração foi transformado pelo Espírito Santo. Que não apenas eu tive um contato físico com Cristo, mas Cristo passou a fazer parte da minha vida e morada no meu coração. Tem para mim que a passagem da conversão de Zaqueu é paradigmática. Olha o que o texto diz. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Olha como que o veredito humano pode ser diferente do veredito divino. Em Jerusalém, pessoas dizendo que aqueles peregrinos que seguiam Jesus Cristo haviam sido convertidos. Com Jesus deixando claro que não confiava em nenhum deles. E aqui o oposto. Jesus confiando numa pessoa, enquanto que os demais queriam a sua morte. Olha o que o texto declara. Verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: olha aí, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que essa passagem está dizendo? Que Jesus creu em Zaqueu. Em João, a Bíblia diz que o Senhor Jesus não creu naqueles que estavam crendo em Cristo. E aqui o texto diz que o Senhor Jesus acreditou em Zaqueu, confiou em Zaqueu, a ponto de ter feito um reconhecimento público da autenticidade da sua conversão. E o que nós observamos nessa passagem sobre a conversão de Zaqueu? Primeiro ponto. Uma coisa é você crer em Jesus. Está certo que ele é um personagem da história, que ele é um profeta, que ele é um Messias. Outra coisa é você tê-lo como Salvador.
O que a conversão de Zaqueu nos ensina é que uma característica da verdadeira fé é o arrependimento. É o desejo de mudar de vida, de não ser mais o mesmo, de recomeçar. E onde esse elemento não esteja presente, a fé em Cristo não é a fé dos regenerados, dos que nasceram de novo, daqueles cujo coração foi transformado pela graça de Deus. E nesse ponto eu peço que você sonde ao máximo o seu coração. Isso aqui é central. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu experimentou convicção de pecado. Zaqueu sentiu repugnância de si mesmo. Zaqueu deixou de se ver como alguém separado do restante da humanidade pecadora. O texto diz que ele se viu dentro dessa espécie que tem produzido guerras, espalhado fome e miséria. Ele diz: eu sou um destes, e eu me arrependo. Então, o que João está dizendo é que aqueles nos quais o Senhor Jesus não confiou, que acreditavam em Cristo e que Cristo não acreditava neles, não haviam passado por uma experiência verdadeira de arrependimento, de mudança de vida. E de que maneira essa mudança de vida de Zaqueu se tornou evidente? Pelo menos dois modos. Em primeiro lugar, ele reconheceu o pecado e a necessidade imperiosa do seu arrependimento vir acompanhado de mudança de vida. Eu diria para vocês que grande parte das pessoas que congregam nos templos evangélicos precisam se arrepender do seu arrependimento. Porque é arrependimento sem mudança de caráter. É arrependimento sem lágrimas. É arrependimento sem transformação de vida. O que o texto diz é que Zaqueu se arrependeu, mas veja só, o seu arrependimento envolveu dois movimentos. Primeiro lugar, primeiro movimento de alma: eu quero restituir o que eu tomei daqueles que foram defraudados por mim. Que é a primeira coisa. Se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Isso é mudança de vida. Em conexão a isso, ato contínuo, surgiu no coração de Zaqueu um espírito misericordioso. Ele entendeu que o grande pecado da humanidade é a falta de amor. E essa falta de amor se torna especialmente patente no modo como os seres humanos lidam com os pobres. O que o texto está dizendo é que ignorar a dor alheia, ignorar a necessidade do necessitado, é crer como os demônios. Que onde quer que a verdadeira fé esteja presente, ali você encontrará o elemento de amor. E o elemento de amor por aqueles que estão quebrados. Notem que Jesus somente disse: hoje houve salvação nesta casa, quando Zaqueu expressou arrependimento e assumiu o compromisso de fazer justiça, de restituir 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado e dar metade dos seus bens para os necessitados. Portanto, não há a mínima dúvida que quando a Bíblia diz que aquela multidão creu em Jesus e que Jesus não confiava em nenhum daqueles homens, nenhuma daquelas mulheres,
Não há mínima dúvida que o que a Bíblia está querendo dizer é que aquelas pessoas não passaram por uma experiência de arrependimento. O que significa, portanto, o seguinte: que você pode ver a Jesus como um libertador, como aquele que é capaz de curar suas enfermidades, restaurar o seu casamento. Mas enquanto você não o vir como redentor, você não estará vendo Jesus Cristo com aquele olhar que é fruto da fé acompanhada de arrependimento. Você, claro, não há conversão sem arrependimento. E onde quer que esta fé esteja presente, o arrependimento estará conectado ao elemento de esperança. Essa pessoa não apenas vai se arrepender, mas ela vai crer no perdão de Deus que está em Jesus Cristo. Ela vai ter Cristo como seu Salvador, não apenas como profeta. Então ela vai confiar em Cristo, ela vai crer de modo salvífico em Cristo, e disposta a se submeter inteiramente a Cristo. É importante frisar que o tempo provou que o Senhor Jesus estava certo, porque 3 anos depois, essas mesmas pessoas pediram para que Barrabás fosse solto e ele crucificado. Sendo assim, não é de nós ficarmos admirados de encontrarmos no nosso meio algumas das pessoas mais detestáveis que nós poderíamos conceber. O que o texto está dizendo é que Jesus atrai essa raça. E essa gente pode ter o seu nome no hall de membros de uma igreja como a nossa. E aí está o mistério de nós vermos uma das causas. Eu sei que é difícil fazer uma avaliação como essa, de nós vermos membros das nossas igrejas recebendo tratamentos tão diferentes da parte de Cristo. Aí você olha para a vida de uma pessoa e você diz: como explicar isso em sua vida? Eu não o estimularia a fazer uma análise intuitiva sobre o que está acontecendo com a vida dessa pessoa. Mas nós podemos dizer, à luz dessa passagem, que quando nós encontramos na igreja, aparentemente, o Senhor Jesus amando mais a uns do que a outros, concedendo certos privilégios a uns, enquanto aparentemente ignora a outros, isso deve-se, veja só, é uma das razões, há muito mistério, isso é um campo, gente, eu diria que é um campo minado. E você tentar, portanto, fazer o papel de secretário de Deus é expor a sua vida a um dos pecados mais execráveis. Contudo, mesmo assim, nós podemos dizer, embora não ousemos aplicar o princípio na vida de quem quer que seja, que essa diferença de tratamento deve-se ao fato de que aqui é um corpo misto, e que entre nós temos filhos de Deus e filhos de Satanás participando do mesmo culto, da ceia, sendo batizados. E que temos aqui pessoas em que o Senhor Jesus confia e pessoas que o Senhor Jesus não confia. Que Ele não vai entregar para a vida dessas pessoas certas tarefas. Não vai depositar nas mãos dessas pessoas, aquela responsabilidade que pode ser somente comunicada aos seus verdadeiros discípulos. Então, meus amados irmãos, fica aqui as lições extraídas por esse texto impressionante das Sagradas Escrituras. Vamos relê-lo para um momento de oração? Olha lá. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja só, essas pessoas estariam sendo recebidas numa igreja como a nossa para o batismo. Porque nós, pastores, estaríamos a dizer, veja, elas creram em Jesus Cristo, elas estão falando com fervor sobre Jesus Cristo.
elas demonstram interesse por teologia, elas gostam de cantar, de participar do culto. Creram em Jesus, elas estão dizendo que Jesus é profeta, que Jesus é o Messias. Aí vem o verso 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E por quê? Por ser o Filho de Deus. Não precisava de que alguém lhe passasse informação, lhe desse testemunho a respeito do homem. Porque ele mesmo sabia o que estava dentro dos homens, o que habitava em seus corações. Então, o que eu diria para você é o seguinte, vou terminar de uma forma muito dura. Você pode ir longe no seu cristianismo sem conversão. Você pode até se tornar uma pessoa popular, famosa, no meio chamado evangélico. Agora, tome cuidado. Eu digo para mim mesmo. Eu aplico esta mensagem acima de tudo na minha vida. Porque se há alguém aqui que a religião tem sido útil para promover o seu nome, essa pessoa, a pastora Luiz e eu, os pastores da igreja. E nós podemos chegar a um ponto de pessoas nos terem autoestima, de pessoas nos honrarem, de pessoas terem interesse em ouvir o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós escrevemos. Agora, qual é o temor que deve habitar no coração do pastor Aloysio, no meu coração e no coração de todos vocês? Coisa simples, lição elementar. Uma coisa é você receber o louvor dos homens, outra é você receber o louvor divino. E jamais se esqueça do fato de que Jesus conhece você. Houve muitas pessoas que passaram por essa igreja, que trouxeram muito sofrimento para todos nós. Eu não as conhecia. Só vim conhecê-las depois que elas fizeram o que praticaram. Agora Jesus conhece a você e a mim. O que impõe, portanto, uma necessidade. O que impõe, portanto, um dever a você e a mim. Sonde o seu coração. Como disse o próprio Salvador, limpe o interior do copo. Porque se você o fizer, o exterior vai ficar limpo também. Que sua piedade seja de coração. Que você professe fé em Jesus Cristo a partir da mais profunda experiência de arrependimento, de mudança de vida. E que você compreenda, portanto, juntamente comigo, que tão importante quanto crer em Cristo, é Cristo crer em mim. Tão importante quanto conhecer a Cristo, é Cristo me conhecer. E por me conhecer, confiar em mim. E poder dizer, como disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Concluo dizendo a seguinte coisa: cuidado com a experiência da falsa conversão. Esses dias eu li uma frase no Twitter do grande pregador J.C. Riley, grande bispo anglicano. Eu não lembro da frase literalmente, vou tentar reproduzi-la aqui, tentando puxar da minha memória, mas ele diz o seguinte: que no inferno estarão pessoas que perderam sua alma, apesar dos apelos feitos pelo próprio Deus, do púlpito das igrejas que as pessoas frequentavam, com essas pessoas se perdendo eternamente, apesar dos apelos mais apaixonados que foram feitos pelo próprio Deus, através dos seus ministros,
para que essas pessoas não se perdessem a mente. Que você, portanto, sonde o seu coração. Jesus já o conhece. Que você o conheça também. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, como que tudo isso é muito sério, muito grave, porque simplesmente o que o texto está dizendo, numa aplicação para os dias de hoje, é que o Senhor Jesus não aceitou que fosse arrolado no hall de membros da sua igreja, pessoas que, apesar de crerem em Cristo, não nasceram de novo. Senhor, nós estamos falando do destino eterno da nossa alma. Nós estamos falando de perecer em plena Jerusalém, na Páscoa, em contato com Cristo, com seus milagres, com os sinais e evidências de que Ele é o teu Filho. Pai Santo, uma coisa é pecarmos nas trevas da escuridão de uma vida sem Deus, outra é pecarmos contra a luz recebida, pecarmos contra a luz do Evangelho. Senhor amado, pedimos a Ti que não haja entre nós um só filho de Satanás, que em todos o Senhor encontre um coração convertido, que essa igreja seja uma igreja de maioria convertida, que Tu te agrades do nosso coração, que Tu possas confiar em nós.